Apresentado por Juraci Mendonça e Vitor Hanover. No ar, uma viagem pela história, emoção e paixão do futebol mundial. No apito inicial começa a emoção, a história do mundo rolando no gramado da paixão. Das arquibancadas ecoa a multidão. Alô, você da FM Benfica! Estamos começando mais uma edição do podcast Copa do Mundo, aqui pela FM Benfica, falando sobre futebol, aproveitando aí a onda da Copa do Mundo de 2026. Nós vamos trazer alguns detalhes para você do que está acontecendo aí nesses dias que antecedem a Copa do Mundo. Vamos falar sobre a Copa do Mundo também, sobre o futebol feminino, aqui, aproveitando e mandando aquele alô, aquele abraço, agradecendo a audiência de todos vocês. Nosso podcast aí já chega a alcançar a marca de 65 mil pessoas vendo a gente aqui, os nossos comentários, as nossas participações. E, como sempre, eu, Juraci Mendonça, na apresentação e nos comentários, o meu amigo Vitor Hanover, que é um dos comentaristas esportivos mais abalizados, já foi narrador esportivo, comentarista esportivo, já cobriu uma Copa do Mundo de 1998 na França, e categoria é o que não falta ao meu amigo Vitor Hanover, a quem eu desejo aqui uma boa noite, mais ou menos as boas-vindas à FM Benfica. Grande abraço, meu querido Juraci, um abraço para o querido Acelino Neto, para os nossos internautas. E o Juraci, na verdade, falou algo que faz a gente muito feliz. Os cortes do podcast Copa do Mundo no Instagram já passaram de 60 mil visualizações. Postagem com 50 mil visualizações, postagem com 15 mil visualizações. Então a gente estava até conversando antes do início do programa, né? Que é uma responsabilidade imensa que a gente tem e, ao mesmo tempo, a possibilidade de agradecer, né, Juraci, ao pessoal que está acompanhando, porque 50 mil pessoas, na verdade, a gente tem que ficar feliz, né? Muito feliz mesmo, né? Muito, muito feliz. Hanover, no começo, atrapalhou ali, mas vai dar certo. Hanover, no começo do nosso podcast, eu queria mandar um abraço, queria que você também, esse abraço vai ser extensivo seu, ao nosso amigo Marquinho Tiradentes, rapaz. Ô Marquinho, eu fico muito feliz quando vejo as categorias de base da Associação Esportiva Tiradentes. Impressionante o trabalho que você está fazendo, porque a categoria de base, o Juraci, ela forma cidadão, né? Além de formar jogador de futebol, ela tem por obrigação formar o cidadão. E aí o Tiradentes está abrindo as portas para fazer esse trabalho, para formar cidadãos. Eu fico muito feliz. O Marquinho é o presidente do Tiradentes, é um desportista de primeira qualidade. E está fazendo também um trabalho sensacional em Caucaia, é vereador em Caucaia, assumiu, e desde quando assumiu, aliás, antes mesmo de assumir, ele já vinha fazendo um trabalho incrível. Então, Marquinho, felicidades para você e que você continue fazendo esse trabalho em prol do esporte. Esporte é vida, é saúde. E o Tiradentes, a gente estava relembrando aqui também que o Tiradentes é um time muito tradicional, não é, Juraci? Já deu muito trabalho, né? A Fortaleza, Ceará, Ferroviário, já disputou partidas memoráveis fora do estado também, né? E eu, como torcedor de Fortaleza, às vezes eu ficava com raiva do duro que era ganhar do Tiradentes, mas depois o Tiradentes me dava alegria porque era duro também para o Ceará ganhar do Tiradentes, né? Era difícil. Então o Marcelino vai colocar para a gente aqui o gol do Salomão. O time sub-14 do Tiradentes venceu o Ceará sub-14, 1-0 com um gol do Salomão. E aí a meninada gosta, né, de acompanhar os gols e tal. Então o Marcelino vai colocar na telinha, olha, Salomão chegou na grande área, bateu pro gol!
Gol! Salomão é o nome da fera! Um golaço com a perna direita. Ele colocou lá dentro. O Tiradentes faz 1-0 em cima do Ceará. Salomão, autor do gol. Nas categorias sub-14. Isso mesmo, categoria sub-14. Aí na Toca do Tigre. Um golaço do Salomão. Legal, né, Juraci? A gente acompanhar a meninada jogando bola, né, Juraci? Pois é, aí está o futuro do nosso futebol, né? Não somente do futebol cearense, mas do futebol brasileiro e futuros craques para a seleção brasileira também, né? Para a seleção brasileira. E o Acelino tem também um vídeo que a gente vai relembrar alguns craques que passaram pelo Tiradentes. Você sabe que o Adilton, né, Sim. jogador famoso do Fortaleza, jogou no Tiradentes. Aí o Modali jogou no Tiradentes. Valdir, ponta direita, ex-Fortaleza, também jogou no Tiradentes. Marquinhos Capivara, Sim. ídolo do Ceará, do Fortaleza, jogou no Tiradentes. Então é um time que, na verdade, tem uma história belíssima no futebol cearense e que hoje é presidido pelo Marquinho Tiradentes. E ele faz questão, né, tá aí, o Marquinho, ó, é desportista. Olha, as imagens rápidas, a gente fez essa edição exatamente porque é uma coisa moderna, ousada, igual o trabalho que o Marquinho está fazendo. E olha o gol do Salomão. E olha o símbolo do tigre, o Juraci, que legal, né? Tá aí o gol do Salomão, ó. Bateu pro gol! Gol! Salomão é o nome da fera! Com a perna direita, um chute cruzado, um golaço sensacional! Salomão, fazendo a alegria do Tigre. É o Tigre da Polícia Militar do Estado do Ceará. Olha só, o chute do Salomão. Isso na categoria sub-14. Então, Juraci, é isso aí. Para começar o programa, a gente envia esse abraço carinhoso para o querido Marquinho, desportista, vereador de Caucaia e presidente do Tiradentes. Valeu, garoto. Abraço, amigo Marquinhos. Continue nesse trabalho muito bonito aí, revelando não somente atletas, mas também cidadãos para a nossa sociedade, tá certo? Meu amigo Hanover, antes de a gente começar a falar propriamente da Copa do Mundo, eu queria dizer para você que amanhã, dia 9, né, terça-feira, nós vamos ter um jogo de futebol feminino aqui que está sendo muito bem aguardado. Os ingressos, né, bateram todos os recordes, as expectativas dos organizadores. Amanhã tem um jogo Brasil contra os Estados Unidos, às 21 horas, na Arena Castelão. É um amistoso internacional, né? Esse duelo já aconteceu lá em São Paulo, né? O Brasil venceu de virada por 2-1, mas amanhã vai ser a vez de Marta e companhia aqui na Arena Castelão, e eu queria que você tecesse alguns comentários, alguns detalhes sobre esse jogo. Eu estou muito feliz porque o estado do Ceará vai receber a Seleção Brasileira de Futebol Feminino com a Marta, a rainha Marta, 8 vezes eleita melhor do mundo, e batendo já um recorde, né? Por quê? Porque a seleção brasileira vai jogar aqui com um público estimado em mais de 35 mil pessoas, batendo o recorde nordestino, porque lá em Pernambuco, né, eles colocaram 30 mil pessoas, foi uma festa linda. Mas aqui em Fortaleza o Castelão vai estar lotado. O futebol feminino merece todo o nosso apoio. Eu gostaria de citar algo que me deixa muito feliz. O Arthur Elias assumiu a seleção feminina de futebol. Ele conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas, o Brasil perdeu dos Estados Unidos por 1-0, mas foi um jogo difícil e eu acho que houve o erro da arbitragem ali, mas enfim. De lá para cá, o Brasil já venceu a Austrália, que é uma potência no futebol feminino. O Brasil já venceu os Estados Unidos nos Estados Unidos, venceu agora os Estados Unidos aqui no Brasil, lá em São Paulo. E o que eu acho mais interessante, o trabalho que o Arthur Elias está fazendo, testando jogadoras, mudando jogadoras, entendeu? No decorrer do período, e a seleção consegue se manter forte, entendeu? Então, por exemplo, ele faz os testes, mas as jogadoras que ele está escolhendo são jogadoras que têm muito potencial. Então a seleção está conseguindo, com esse rodízio, entendeu? Com esse rodízio, está conseguindo se manter
no topo, está fazendo uma campanha belíssima nessas datas que a gente costuma chamar, são conhecidas como datas FIFA, né? Então, durante todo esse período, a seleção feminina de futebol tem sido brilhante. Parabéns ao Arthur Elias. Jogar contra a seleção dos Estados Unidos não é fácil, porque lá o futebol feminino é praticado desde o colégio, desde a infância. Aqui no Brasil a gente sabe que o futebol feminino tem muitas dificuldades, principalmente ali no início, agora que as coisas estão caminhando, né? Então o futebol feminino tem tudo para brilhar muito. E eu não posso esquecer, além da Rainha Marta, espetacular, tem a Juventude chegando e tem a Copa do Mundo, meus amigos, de 2027, que vai ser aqui no Brasil. Um abraço especial para a goleira Lorena, espetacular. Lorena, espetacular. Um abraço para a Bia, fez o gol da vitória contra os Estados Unidos. Foi. A Marta não entrou em campo, estava machucada, mas aqui em Fortaleza, expectativa para que ela jogue. E aí tem as demais jogadoras, tem a Angelina, né, tem a Caroline, que joga demais também, e as jogadoras que não foram convocadas agora, mas que fazem parte do grupo. A Jennifer, centroavante, e a Fátima Dutra, cearense do Cedro, que foi campeã agora da última Copa América, titular absoluta na semifinal, jogou do início ao fim na semifinal. E aí na final ela ficou, segurou e tal, não jogou a final, mas na semifinal, Fátima Dutra, aqui do Cedro, Ceará, campeã da Copa América, jogando como titular da seleção brasileira. E também é importante citar que a lateral esquerda, Yasmin, do Real Madrid, ela fez agora uma cirurgia no joelho, está desfalcando a equipe, mas é, sem dúvida alguma, uma das melhores jogadoras do mundo. Tanto que foi contratada pelo Real Madrid, maior clube do mundo, né? E a Yasmin jogava no Corinthians, foi para o Real Madrid, teve agora uma lesão de joelho, não está participando desses amistosos, fez uma cirurgia, porém, quando voltar, vai estar pronta para a Copa do Mundo, que vai ser daqui a um ano, então dá tempo de recuperar, é um dos destaques. A Gabi Portillo, também atacante, rápida, era do Corinthians também, impressionante a rapidez da Gabi, hoje está jogando no futebol dos Estados Unidos. Então a gente tem a Lorena, goleira, pega muito pênalti, incrível, Juracy. Foi jogar nos Estados Unidos, Gabi Portillo foi jogar nos Estados Unidos, aí tem a Caroline que joga na Inglaterra. É um time que, na verdade, o Arthur Elias está trabalhando para a Copa do Mundo. E eu estou torcendo muito para... Você já pensou? A Marta, né? Aquela festa incrível, já pensou a Marta campeã mundial aqui no Brasil, na Copa do Mundo, né? Ela merece. Ela é tudo de bom, ela é tudo o que nós gostamos. É o futebol brasileiro em sua essência, em sua luta. Grande abraço. É isso aí, meu querido. É isso aí. Podcast Copa do Mundo aqui na FM Benfica. A gente está apresentando mais uma edição. E eu queria falar agora, meu amigo Victor Hanover, sobre a Copa do Mundo masculina, né? Que é o assunto do momento, que começa esta semana e que nos dias que antecedem aconteceu um fato muito interessante, que foi o corte de um dos jogadores que já havia sido convocado, né? Nós tivemos aí uma lista, a gente tinha uma lista de 53 jogadores e foram escolhidos 26, né? E desses 26, nesse último final de semana, a gente foi surpreendido com a notícia de que o lateral Wesley foi cortado porque ele sofreu uma contusão, né? E quando todo mundo esperava que fosse convocado outro lateral, o técnico Ancelotti, ele convocou um volante, no caso o Ederson, que por sinal, para nossa alegria aqui, foi jogador do Fortaleza, aqui entre 2021 e 2022, foi um volante que se destacou aqui, e daqui ele foi para lá, né, para onde ele está jogando, e ele foi o convocado, já chegou lá, né, foi uma viagem às pressas, teve que levar a mulher também, tal, para o negócio de passaporte, mas graças a Deus deu certo. Eu queria que você comentasse aí com a sua experiência, você comentasse esse episódio. Ô, Juracy, é o seguinte, em primeiro lugar, lamentar o corte do Wesley. Ele sofreu uma contusão muscular, não dá tempo de recuperação. E a gente estava conversando,
porque muita gente perguntou, olha, o Neymar tá com medo porque o problema é o mesmo, problema muscular, né? E o Neymar ficou e tal, alguns detalhes. O Wesley se machucou faltando 4 dias para o início da Copa do Mundo. Então tem o dia limite para fazer a substituição dos jogadores. Outro fato importante, o Neymar sofreu essa contusão aqui contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro e ele já vem fazendo o tratamento. O Wesley iria iniciar um tratamento agora. Então, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Sem falar que, eu sempre digo isso, o Neymar é um extra classe e o Wesley é um grande jogador, muito bom mesmo, espetacular. Tanto que está lá, titular lateral direito da seleção brasileira numa Copa do Mundo. A gente lamentou. E outro fato também, o Ancelotti preferiu, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, preferiu convocar um volante no lugar do lateral Wesley. A gente vai conversar sobre isso, o Ederson. Agora, o lateral Wesley vai ter oportunidade, é um cara jovem e eu tenho certeza que ele vai ter uma nova oportunidade em uma próxima Copa do Mundo, porque ele merece. É um garoto bom, joga muita bola e eu estou aqui torcendo pela recuperação dele. Com relação ao Ederson, ele jogou no Fortaleza, fez uma grande temporada no Fortaleza, foi para a Atalanta de Bérgamo, na Itália, jogou muita bola e agora está em negociações para jogar no Manchester United. No meu modo de entender, eu assisti atentamente, assisti todos os jogos do Brasil nas eliminatórias e agora esses 2 amistosos, né? Contra o Panamá e contra o Egito. O que é que acontece? Eu creio que na hora que, olha, o Wesley não tem condições, por que que ele não convocou um outro lateral direito? Tinha o Paulo Henrique do Vasco na lista e o Vitinho do Botafogo. Ele preferiu o Ederson, porque eu acredito, aí é a minha forma de pensar, que o Casemiro, muito bom jogador, excelente, multicampeão. Agora eu estou achando que o Casemiro, o Juracy, para os 90 minutos, e agora com esses acréscimos, que de repente, eu até falei da outra vez, né? De repente 10 minutos de acréscimo, até 15 minutos de acréscimo, dependendo da situação, uma prorrogação praticamente, né? Isso pode acontecer. Então, eu acredito que a comissão técnica pensou nisso. O Casemiro não é mais tão jovem, entendeu? O ritmo dele, né, já não é mais aquele. E o que é que acontece? Ele convocou um cara que está jogando, que está brilhando, que está bem na fita. Então, por exemplo, ele pode entrar com o Casemiro jogando, titular e tal, muito bom, mas ele trouxe um cara para reforçar esse setor. Porque na lateral direita, ele tem o Ibanez que pode jogar nessa função, que é zagueiro e lateral, e o Danilo, do Flamengo, que é zagueiro e também lateral. Porque tem o outro Danilo que é do Botafogo, né? Que está todo mundo de olho, né? Está todo mundo de olho. Mas eu creio que foi isso. Ele disse, olha, o Danilo jogou muito tempo de lateral direito. O Ibanez joga de zagueiro e lateral. Então vou segurar com esses 2 e vou reforçar aqui o meio de campo. Porque o Casemiro, eu não sei como é que o Casemiro está para os 90 minutos. Porque observando, inclusive aquele lance que houve muita crítica, né? Porque no treinamento o Casemiro entrou muito forte no Endrick, né? Observando aquela jogada, o Juracy, o Endrick passou. Quando o Casemiro viu, não teve outro jogo, o cara já foi. Então, por exemplo, aquele ali num jogo, na rapidez, você está entendendo? Então, por exemplo, quando o Casemiro foi pensar, o Endrick ali aí só sobrou a falta para fazer. Então, para você acompanhar esse ritmo, eu não estou dizendo que tem que tirar o cara, não. O cara tem nome, o cara é seleção brasileira, né? Na essência, é um cara de Copa do Mundo, né? Tem experiência e tudo. Mas, meu amigo, o jogo tem 90 minutos e agora prorrogação até quando Deus quiser. Aí ele pode fortalecer o meio de campo. Outro fato importante, o Brasil levou gol do Egito, levou gol do Panamá, entendeu? E o Ancelotti tinha falado que gosta de uma defesa firme, uma defesa forte. Exatamente por quê? Porque ele pode ir lá, faz um gol, 2 gols e consegue se segurar. Então eu acho que ele não ficou nada satisfeito com esses gols que o Brasil levou. Nesse jogo contra o Egito foi um erro do Marquinhos, né? Um erro do Marquinhos. Então, um erro individual, mas quando eu falo de futebol, eu sempre tenho esse cuidado, Juracy. Quando eu falo de futebol, eu não gosto de apontar o dedo, sabe? Pro cara, foi um erro individual? Foi, mas assim, o futebol é tão coletivo
que é igual a história do pênalti. O cara vai bater o pênalti, existe a possibilidade do cara errar. Faz parte do jogo. Então, por exemplo, o Marquinhos cometeu um erro, foi um erro, na verdade, né, para um cara experiente como aquele, campeão agora com o PSG, né, campeão, foi um erro que eu acredito que não vai se repetir na Copa do Mundo. Eu acredito, até pela qualidade do futebol do Marquinhos. Eu acho que deu para responder tudo, né? Deu tudo certinho, né? Deu sim. Agora a gente vai falar sobre a abertura da Copa do Mundo, certo? A abertura oficial da Copa do Mundo 2026 acontece na próxima quinta-feira, dia 11, às 14h30, horário de Brasília, no Estádio Azteca, na Cidade do México. O jogo inaugural vai ser entre México e África do Sul, né, no mesmo estádio, às 16 horas, também em horário de Brasília. Eu queria que eu sempre gosto de assistir o espetáculo de abertura de Copa do Mundo. Geralmente, tanto a abertura como o encerramento, eles se esmeram, né, para fazer um espetáculo grandioso. Eu queria que você me falasse sobre as suas expectativas em relação a esse evento, né? Copa do Mundo é festa, é alegria, é a união em torno do esporte. Aí tem o álbum de figurinhas, né? Aí tem, por onde a gente passa, o pessoal está conversando sobre futebol, é uma coisa muito envolvente. Aí tem as bandeirinhas, né? Tem gente que passa o ano inteiro sem acompanhar futebol, mas na Copa do Mundo está lá. Então é um momento muito especial. E eu observo também, inclusive agora na entrevista coletiva na Seleção Brasileira, o pessoal dizendo, olha, o Brasil, porque houve uma pesquisa internacional com alguns jornalistas e tudo, de outros países e tal, 5, 6 pessoas, inclusive ex-atletas, e essas pessoas não colocaram o Brasil como favorito. E eu vou dizer aqui para vocês, vai ficar aí na internet para todo mundo, o Brasil é favorito em toda competição que vai disputar. É favorito por quê? Porque tem tradição, tem camisa. Agora, isso aí não ganha título. Ok, não ganha título. Mas o Brasil tem como equilibrar os jogos, porque, em primeiro lugar, tem jogadores muito bons, tem jogadores excelentes, e o treinador, para você ter uma ideia, é o treinador mais bem pago desta Copa do Mundo. Dentre todas as seleções, é o treinador mais bem pago. E, além disso, sim, mais bem pago. Mas ele é um cara que ganhou título por onde passou. E pela primeira vez vai dirigir uma seleção em uma Copa do Mundo. Eu acredito muito no trabalho do Carlo Ancelotti, acredito muito no trabalho dele, no trabalho da seleção brasileira e espero mesmo, com ansiedade, que o Neymar esteja à disposição para esse período que eu lhe falei, entendeu, ô Juracy? Para esse período ali do final dos jogos. Porque é ali onde ele vai pegar um adversário mais cansado. Eu te falei daqueles 5 minutos, juntando com o acréscimo ali, ele joga 10, 15 minutos. E, meu amigo, 10, 15 minutos para um jogo de Copa do Mundo é muita coisa. Se o Neymar conseguir, né, ficar bem, vai ser um grande reforço para a seleção brasileira. E aí eu coloco a seleção brasileira entre as equipes favoritas nesta Copa do Mundo. Só fazer um recorte aqui, quando você falou no começo desses comentários sobre o interesse, né, que desperta nas pessoas, né, crianças, jovens, adultos. Eu estava conversando ontem com o meu filho, que mora no Canadá, né, mora em Quebec, e ele tem um filho de 10 anos de idade, que é o João Davi, e ele disse, rapaz, pai, o João Davi está em tempo de me deixar doido aqui com esse negócio de Copa do Mundo. Troca de figurinhas, quer que eu compre todas as figurinhas que existem para preencher logo o álbum dele. E ele se reúne com as crianças aqui em torno da vizinhança, e o assunto é Copa do Mundo. Eles conhecem os jogadores, discutem quem é o jogador da França, quem é que vai se destacar, mas o impressionante aí é que eles são apaixonados pelo Brasil. É porque o Brasil tem história no futebol, né? O Brasil tem uma história linda. Eu estava agora acompanhando uma entrevista do Rivelino
Inclusive você falou naquele corte, Sim, não foi? sim. O Rivelino, sensacional. Sim. Patada atômica. A patada atômica. E o Rivelino explicando o seguinte, que quando o México foi desclassificado da Copa de 70, aí os mexicanos resolveram abraçar a seleção brasileira. E o Rivelino dizendo que quando o ônibus da seleção estava chegando próximo ao estádio, inclusive o estádio Azteca, lindíssimo estádio, né? Aí, rapaz, ele falou que era uma multidão abraçando o futebol brasileiro, a seleção brasileira, que por vezes ele dizia, rapaz, esse jogo é aqui mesmo no México, por quê? Porque os mexicanos, e isso é de conhecimento público, né? Desde 1970, né? Os mexicanos abraçaram a seleção brasileira. E por quê? Porque a seleção brasileira, o meu caro Juracy, a seleção brasileira, ela tem toda uma trajetória brilhante com Pelé, com Garrincha, né? Ronaldo Fenômeno, Romário, Bebeto, o Rivaldo, rapaz. Eu gosto sempre de relembrar o Rivaldo. O Rivaldo jogava muita bola, jogava demais, rapaz. E outra coisa, pouca gente sabe disso. O Rivaldo tinha muita personalidade. Houve um episódio em que o Rivaldo foi convocado para uma Copa América. Creio que Copa América, naquela época não era Copa das Confederações, Copa América, não tenho certeza absoluta, mas eu vou falar o episódio, certo? E o Rivaldo chegou e alguém chegou para ele e disse, o treinador vai colocar você no banco. Ele disse, eu? Meu amigo. E o Rivaldo naquela época, eleito, né? Melhor do mundo, jogando pra caramba no Barcelona, o cara brilhando e tal. E alguém chegou para ele e disse que ele ia para o banco de reservas, né? Aí ele ficou na dele. De repente, alguém chega lá, bate na porta do quarto dele, era o treinador, né? Era o treinador. Aí entrou, opa, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, é porque eu vim aqui lhe avisar que quem vai jogar não é você vai ficar no banco para a segunda opção. Quem vai jogar é o jogador A. Ele disse, tá ok. Não tem problema nenhum. Aí começou a arrumar as malas. Disse, meu amigo, se você não quer botar para jogar o melhor jogador do mundo, eu vou embora para casa. Eu vou ficar fazendo o que aqui? Vou para casa. Aí começou a arrumar as malas. Não, rapaz, mas eu não tô aqui, o negócio não é atrito e tal. Não, rapaz, não é atrito, não. Quem vai jogar sou eu, que eu sou... Ele dizendo que era o melhor. Não sou eu que estou dizendo, não, ele, né? Que é o melhor. Então, eu estava lendo esse episódio, o pessoal contando, o pessoal que participou disso. Isso se chama o quê? O cara pode dizer assim o seguinte, rapaz, mas o sentimento do grupo e tal... Não, cara, tem hora que o cara tem que ter personalidade. Por isso que esse time do Brasil conquistou em 2002 a Copa do Mundo. O Ronaldo Fenômeno, o pessoal dizia, rapaz, Ronaldo, você já estudou o zagueiro que a seleção vai enfrentar, o zagueiro da seleção tal, você sabe quem é e tal? Eu disse, não, rapaz, quem vai passar a noite todinha sem dormir preocupado com ele? Preocupado comigo é ele. Você entendeu? Então, por exemplo, eu citei 2 exemplos aqui para lhe mostrar a personalidade desses caras, entendeu? Eles sabiam que iam entrar em campo e resolver. Bebeto e Romário também espetaculares. Então, essa é a essência da seleção brasileira. É um Rivaldo, camisa 10, aí Rivaldo. Aí o Ronaldinho Gaúcho. Rapaz, você tem alguma dúvida, Juracy, que o Ronaldinho Gaúcho é um dos maiores gênios que o futebol já produziu em todos os tempos? Impressionante. Então, tudo isso é a seleção brasileira. E hoje, eu acredito que a seleção... Eu tenho muita confiança no Endrick, muita confiança mesmo. Esse garoto revelado pelo Vasco da Gama, o Ryan, esse cara é muito bom. Ele é muito bom, Juracy. Ele é excelente. O Luiz Henrique, todo mundo conhece, campeão aqui pelo Botafogo, brasileiro da Libertadores. Então, é uma seleção brasileira que chega, rapaz, o Endrick, sensacional. Aí o Luiz Henrique, aí o Ryan. Igor, Thiago, não conheço muito. Ok, vou me segurar um pouquinho. Se tá lá, alguém viu. O cara não vai chegar para ser um camisa 9 no qual. Então, né, tem as qualidades dele. Eu tô falando daqueles que eu tava... Porque primeiro, eu sou vascaíno, então eu acompanhei os vários jogos do Ryan. O Luiz Henrique eu assisti aqui pelo Botafogo, campeão da Libertadores e jogando muita bola.
Então, o que eu estou querendo explicar para você hoje é que é impossível falar de Copa do Mundo sem dizer que o Brasil é favorito. Quem está querendo dizer isso é porque está querendo aparecer. Por quê? Porque o Brasil é favorito em todas as competições. Agora, o que vai acontecer pela frente, ninguém é mágico, né? Verdade. Hanover, eu vou fazer um recorte aqui de surpresa que a gente não combinou, mas é um detalhe interessante sobre essa questão do amor que o México tem pela seleção brasileira, né? Desde 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato, eu não sei se você lembra, mas a gente nunca conversou sobre isso, sobre a música que foi feita em homenagem à cidade de Guadalajara, né? A música foi feita pelo Murilo Caldas, que é irmão do Silvio Caldas. Inclusive, Acelino, como você é mágico, se você quiser procurar aí para a gente colocar no final desse programa, desse podcast, o nome da música é Homenagem a Guadalajara. Ela é do Murilo Caldas. E foi uma homenagem que ele fez pela acolhida que o México, essa cidade do México, né, chamada Guadalajara, deu à seleção brasileira, né? E o cara fez uma homenagem muito bonita. Eu acho engraçado, isso é uma coisa pessoal minha. Na época, depois da Copa do Mundo, essa música tocou e eu sonhei, eu chorando, ó, cara. Foi mesmo. Eu chorando com essa música, tão bonita que foi a homenagem, sabe? Que ela diz mais ou menos assim a letra. Ó. É melhor você dizer a letra, eu vou até explicar porque, por exemplo, se o Acelino colocar no ar, Sim. pode ser que aconteça o que aconteceu no programa passado, né? Essa questão, né? No YouTube não tem aquela questão. Sim. Né? Então é melhor que você declame aí a letra. Eu acho, eu né? vou dizer aqui. Que aí a gente não corre aquele risco, né? Aquele risco, Diz assim, ó. Mas vai ter que passar aqui, cara. Estou olhando aqui. Pode ficar tranquilo. Guadalajara. Deixa eu ver se passa aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho eu vou procurar com mais calma aqui. Porque deve ter a letra, né? E eu tive essa ideia aqui em cima da hora. E enquanto você vai fazer o próximo comentário, eu procuro aqui com a letra. Né? Com a letra, que foi uma homenagem muito bonita. Pronto. O Acelino envia. Porque aí você declamando a letra, a gente não corre o risco, porque aqui a gente trabalha, e até para o internauta já conhece, né? Tem essa situação dos direitos autorais. Que pode ser que a gente coloque e caia a transmissão, não é isso? Exatamente. Pronto. Você falou tudo. Pois então, Juraci, a gente está chegando numa reta final de programa, mas não terminou ainda não, viu? Não, nós ainda vamos falar sobre os jogos, né, da seleção brasileira e tal. A informação, e aí interessante por quê? Porque a gente tem aqui um apresentador que vai, na verdade, passar as informações todas, né? Pronto. Para o público, e depois a gente vai ouvir os seus comentários, né? É isso. Que é assim, ó, a Copa do Mundo, a gente sabe, já falamos aqui, que começa na próxima quinta-feira, né, dia 11. Mas o Brasil... A participação do Brasil começa no dia 13, que é o sábado, às 19 horas. Tudo que eu vou falar aqui, horário, é horário nosso, que é horário do Brasil, né? Certo. Horário de Brasília. Então, o primeiro jogo é no próximo sábado, às 19 horas, contra o Marrocos, né? Em Nova Jersey. O segundo jogo vai ser no dia 19, que é uma sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti. Esse jogo vai ser na Filadélfia. E o terceiro jogo dessa fase classificatória vai ser no dia 24 de junho, que é uma quarta-feira, às 19 horas, Brasil contra Escócia em Miami, né? Tudo nos Estados Unidos, né? O Brasil vai jogar as 3 partidas primeiras nos Estados Unidos. A primeira em Nova Jersey, a segunda na Filadélfia e a terceira em Miami. Só lembrando aqui que a classificação vai definir os próximos passos, né, do Brasil. Os dias e horários da seleção nas fases eliminatórias de mata-mata vão depender da posição que ele terminar a fase classificatória. Certo. Aí eu queria que você começasse a falar com a gente aqui sobre esse primeiro jogo, viu? Tá todo mundo dizendo que não vai ser muita moleza não, né? Marrocos, né? Esse primeiro jogo é um jogo muito importante para a seleção brasileira por diversos fatores. Primeiro, uma estreia em Copa do Mundo. Estreia em Copa do Mundo,
A gente não sabe como é que a equipe vai se comportar. Porém, é importante, eu falei agora há pouco, é seleção brasileira, né? É seleção brasileira. Seleção brasileira vai entrar agora, vai jogar contra Marrocos, que é uma seleção forte, bem estruturada, bem montada. Por isso que todo mundo está falando, todo mundo está dizendo, olha, tem que tomar cuidado com Marrocos. Essas seleções, elas chegam com uma forma de jogar, na verdade é uma forma de jogar bem parecida com relação a contra-ataque, certo? Então são equipes rápidas, que têm aquela saída rápida, e o Brasil vai, lógico, tentar impor o jogo, impor o ritmo de jogo. E aí tem que ficar de olho nos contra-ataques, porque as seleções como Marrocos e tal, próprio Haiti, são equipes que jogam no contra-ataque, é uma rapidez incrível. E essa rapidez pode ser fundamental para resolver um jogo. Então, falando da equipe do Marrocos, porque tem a questão da estreia. Depois que estreia, aí, e se for com vitória, ótimo, excelente. Tudo certinho para o segundo jogo. Agora, são adversários que não têm, obviamente, a mesma história da seleção brasileira, mas que merecem muito, mas muito respeito, meu amigo Juracy Mendonça. É isso. Por incrível que pareça, cara, o teu pensamento é parecido com o meu, sabe? Eu também acho que o caminho da seleção no grupo vai depender muito do resultado do primeiro jogo, né? Desse primeiro jogo. Porque as outras seleções são mais... A mais forte é Marrocos, na teoria, né? Na teoria. Tudo sempre na base da teoria, né? Então, a gente tá com essa euforia toda, com essa expectativa e torcendo, né? Que o caminho seja o melhor possível, mas a gente tem que se precaver e ficar com um pezinho atrás, porque vai depender muito não é nem só do resultado, é do comportamento em campo, né? Do comportamento em campo, da estrutura da equipe. Porque os adversários, você me perguntou, né? Da primeira fase e tal. Eu vou fazer aqui, tipo assim, analisando a Copa do Mundo em si. Juracy, quem está lá tem qualidade. São ótimas equipes. Isso aí, olha, se nas eliminatórias a gente estava observando, a Itália foi desclassificada pela Bósnia, eu acompanhei a partida, mas foi um jogão. Pênaltis e tudo para decidir. Então, teve time que não conseguiu, teve seleção que não conseguiu a classificação e que joga muita bola. Então, o pessoal que está lá é um pessoal qualificado, né? Na verdade, é a reunião de grandes seleções. Agora, existem seleções que estão em patamares diferentes. Eu posso falar da Espanha, da França, que eu sempre admirei, porém a França está com um problema interno lá. Sim. Houve um problema. Por quê? Porque os jogadores fizeram umas fotos, Juracy, e aí essas fotografias, houve um acordo para que essas fotos fossem utilizadas para campanhas publicitárias. Porém, as fotos foram encaminhadas para campanhas publicitárias e alguns jogadores não queriam vincular a imagem para a marca que foi escolhida, entendeu? Então, por isso, houve esse problema interno. Então, não sei até que ponto isso vai ser resolvido. Isso vai mudar, vai mexer com a equipe dentro de campo. Mas tem a França, tem a Espanha, né, que joga muita bola também. Esse ano, aliás, esse ano não, nas últimas competições, Portugal vem jogando muita bola, sabe, Juracy? Então, não será surpresa se Portugal conseguir, com o Cristiano Ronaldo, conquistar o título, ou então uma campanha muito boa, porque Portugal vem fazendo ótimas campanhas nas competições europeias, entendeu? Então é bom ficar de olho em Portugal e aquelas seleções. A Argentina eu já citei, né? Eu creio que não haverá surpresa, eu creio. Né? Eu creio. Agora, por exemplo, a gente tem esse time da Croácia, que até desclassificou o Brasil, né? Na última Copa, né? Esse time é bom também, né, rapaz? Então a gente tem a Espanha, tem a França, essas equipes que são tradicionais, mas que não estão lá só pela camisa, mas que estão lá porque tem qualidade. Eu gosto muito do futebol da França, vou esperar para ver se esse problema é resolvido e não
chega no campo, porque é bom acompanhar o futebol de alta qualidade. Eu gosto muito de futebol, então por isso que eu estou falando isso aí. Chegou aí a letra para você declamar? Agora eu fiquei curioso. Rapaz, pois é, o pior é que a Celina já mandou 2 músicas para mim aqui, nenhuma das 2 é essa que eu estou procurando. Essa aqui, a tradução? Deixa eu ver aqui. Não. Só pela tradução aqui, Celina, estou vendo que não é. E outra coisa, a música que ela diz, ela foi escrita em português, né? Foi escrita em português, né? E como é que ela diz? Ela diz, eu tenho aqui, por exemplo, eu só estou aqui com os primeiros... Pronto, pois aí você falando... Deixa eu ver aqui, ó. Vai lá. Guadalajara. Vamos ver aqui, música do Brasil, 1970. Ela começa assim, ó. Guadalajara, que é a cidade do México que hospedou, né, onde o Brasil se hospedou na Copa de 1970, 56 anos já, né? O tempo passa rápido, eu era muito menino, rápido. 12 anos. Eu não era nascido. Eu tô ficando velho, cara. Eu não estou conseguindo passar o restante aqui, e a gente não está querendo colocar por causa da questão de direitos autorais, né? Mas os primeiros versos dizem assim: Guadalajara, moras no meu coração, foste também animadora do nosso tricampeão. Tua cidade hospitaleira de gente sensacional uniu-se aos brasileiros num triunfo universal. Pô, cara, eu queria botar o restante aqui. Mas o cara estava inspirado, porque ele fez... Deixa eu ver aqui, tem outra parte aqui. Lindos versos, hein? Ó. O presidente deste Brasil e de brasileiros em vozes mil... cara, não tá dando aqui porque tá no YouTube, aí vai passando, sabe? Eu tô entendendo. Mas, cara, será que não valia a pena a gente arriscar aqui, hein? Coloque, porque... A Celina tem coragem? Tem, e a Celina ajeita depois. A Celina é mágica, qualquer coisa a gente corta, né? Não tem problema a Celina, não. Tu tá encontrando essa gravação? Tá, Celina? Não, aí é o tema do... não. Essa gravação... Vou te mandar aqui, ó. Peraí. ênfase. O Hanover, enquanto a gente encontra aqui, eu já encontrei, estou mandando para ele. Vai dar tudo certo. Aqui... Eu estou mandando para o da rádio, Celino? Não, da rádio. Pronto, te mandei aí. Pronto. Então... A gente vai encerrar, mas... Essa aí? Peraí, deixa eu ver se é. Pronto, é essa. Coisa linda, tá aí, ó. Moras no meu coração. Presta atenção, ó. Foste também animadora do nosso tricampeão. Agora me empolguei. Tua cidade hospitaleira de gente sensacional. Ei, galera, vamos lá, Juraci. Uniu-se aos brasileiros num triunfo universal. Aí, galera, esse é o nosso podcast. Moras no meu coração. Foste também animadora do nosso tricampeão. É isso aí, galera. Esse é o nosso podcast. Hospitaleira BH Produções, de gente sensacional. Uniu-se aos brasileiros num triunfo universal. Ó a letra. O presidente deste Brasil e os brasileiros em vozes mil te agradecem com emoção. Foste a maior sensação. Aí, garoto. Pomposos muchachos, lindas muchachinhas, olha meu Jalisco, de lindas Olé, meu conquistas Jalisco. e povo sublime.
que coisa rara, és tu, Guadalajara. Guadalajara, moras no meu coração. Isso é bonito. Foste também animadora do nosso tricampeão. Tua cidade hospitaleira, de gente sensacional, uniu-se aos brasileiros no triunfo universal. Aí, garoto, O presidente. você trouxe aqui uma página musical Que excelente. bacana, né? Que legal, rapaz. Eu fui buscar isso lá no fundo do baú, cara. Ele era menino. Tempo que eu era menino, eu tinha 12 anos, Tinha cara. 12 anos, mas, rapaz, que legal. Você vê como o viu? tempo passa, né? O tempo Mas foi uma passa. homenagem muito bonita que o povo brasileiro, né, fez à cidade de Guadalajara, e a gente espera que haja motivos para a gente fazer mais uma homenagem, né, a mais uma cidade do México, ou dos México. Estados Unidos, ou do Canadá, né, Ou do Canadá. com a vitória, a conquista da Copa do Mundo 2026. Valeu. Juraci, eu gostaria de agradecer a você, ao Acelino, enviar o meu abraço, meu carinho para o Marquinho Tiradentes, parceiro. Abraço, irmão. Obrigado, tamo junto. Vou lhe fazer uma visita, a gente vai conversar, vai fazer uma entrevista. No próximo programa, essa entrevista que a gente vai produzir lá, a gente vai colocar aqui para os nossos queridos internautas. Então, um abraço. Um abraço para o Acelino. Eu sempre falei que eu gosto aqui da FM Benfica, porque a gente gosta de onde a gente é bem tratado. Então, aqui na FM Benfica, a gente é sempre muito bem tratado pelo Juraci, pelo Acelino. Muito obrigado. Valeu mesmo. Pronto, só lembrando que o nosso próximo podcast vai ser após o primeiro jogo do Brasil na seleção, acho que na segunda-feira, né? Depois que passar a repercussão toda, o jogo é sábado, e depois da repercussão toda, na segunda-feira a gente se senta aqui, vamos comentar o jogo Brasil contra o Marrocos e fazer as perspectivas para o prosseguimento da seleção na Copa. É isso, estamos juntos. Então, nosso encontro está marcado. Segunda-feira, né? Segunda-feira. Valeu. Grande abraço. E agora o encerramento, é sempre bom lembrar, o encerramento que foi criado pelo nosso querido... Acelino Neto. Parabéns, garoto! Apresentado por Juraci Mendonça e Vitor Hanov. No ar, uma viagem pela história, emoção e paixão do futebol mundial. No apito inicial começa a emoção, a história do mundo rolando no gramado da paixão. Das arquibancadas ecoa a multidão. Cada